Vamos lá aí, rapaziada, começando mais uma aula agora, matemática 1, certo? E a gente vai ver aqui conjuntos numéricos. Aí você vira e fala assim, professor, a gente já não viu conjuntos? A gente não estava em funções? Por que a gente está em conjuntos de novo? Calma. Lembra quando eu comecei conjuntos? A gente ainda estava na sala de aula. E eu disse sobre alguns conjuntos lá, naturais, inteiros, racionais. Você lembra? Eu sei que você lembra. E aí eu falei um pouco sobre eles, um pouco por cima, mas só para falar sobre conjuntos, né? A matéria era conjuntos, não era aqueles conjuntos. E aí agora a gente vai voltar para ver eles, ok? Especificamente o que eles significam, como eles funcionam, tá? E aí a gente vai dar uma pausa em funções, tá? Que a gente já terminou função afim. E depois agora a gente vai ver um pouco de conjuntos, algumas operações, algumas continhas, algumas coisas. E depois a gente volta para funções, tá? Que essa parte aqui agora vai ser extremamente necessária para poder continuar funções. Que a gente viu a função de primeiro grau, que é a função afim. E agora a gente vai para a função de segundo grau, ok? E para fazer a função de segundo grau a gente precisa de algumas coisas antes, alguns conceitos um pouco antes, tá? Então vamos começar conjuntos numéricos. Vocês lembram lá? O primeiro conjunto que eu falei era dos naturais. Tá? Naturais, lembra? O que é uma matemática mais natural possível, o mais básico possível? O que pode acabar surgindo de maneira natural? Eu falei que alguém podia um dia, lá no passado do passado, ter uma vaquinha e aí ele queria saber contar as vaquinhas dele, porque ele queria saber quantas vaquinhas ele tinha, quantas vaquinhas a mais ele tinha que um amigo dele. Se eles fossem fazer alguma troca, algum tipo de comercialização, quantas vaquinhas equivalem a quantas outras vaquinhas e tudo mais. Então é os números que a gente usa para contar. Então você pode ter nenhuma vaquinha, você pode ter uma, você pode ter duas, três, quatro. Então são basicamente esses números aqui, tá? Sem BO, fácil. Só naturalmente sai assim, ok? E aí a gente indica eles com esse N de naturais, tá? E aí eles têm algumas propriedades de operações, tá? A gente tem a propriedade comutativa, que é A mais B é igual a B mais A, tá? Como assim? Tanto faz. Se você tem 7 copos e seu amigo tem 10 copos, juntos vocês têm 17 copos, tá? Agora, se for ao contrário, se você tiver 10 e seu amigo 7, vocês vão ter 17 ainda, ok? É isso que diz isso aqui. Não importa a ordem que você soma. 7 mais 10 é igual a 10 mais 7. Isso aqui significa essa propriedade. A mais B é igual a B mais A. E a mesma coisa na multiplicação. A vezes B é igual a B vezes A, comutativa, tá? A gente pode mudar a ordem das nossas operações. E tem a associativa, você pode associar grupos que vai continuar do mesmo jeito. Então, se você fizer A mais B mais C é igual a mais B mais C. Como assim? Se você somar primeiro B mais C e depois somar o A, é a mesma coisa de somar A com B e depois somar C. Vai dar a mesma coisa, tá? Pensa assim, ó, quando você faz compra, tá? Importa a ordem que você passa os produtos? Não. O resultado final, o valor da sua compra final, vai ser sempre o mesmo. Não importa se você passou o salgadinho, o doce e uma fruta, ou se você passou a fruta, um salgadinho e um doce. Não importa a ordem, tá? Que é o que aconteceria aqui. Você está somando aqui uma fruta com um salgadinho e depois você está somando um doce. Ou aqui você está somando um doce, uma fruta e depois um salgadinho. Tanto faz, não importa a ordem que você faz a sua conta, tá? O parêntese serve exatamente para isso, para indicar qual operação a gente tem que fazer primeiro. No caso aqui, o parêntese está com B e o C, então primeiro a gente faz B mais C. E vale a mesma coisa para multiplicação. Então você consegue agrupar a multiplicação, que dá a mesma coisa. Você consegue associar em grupos, que dá a mesma coisa também. E tem a distributiva, tá? A distributiva por que chama distributiva? Porque a gente está distribuindo uma operação, tá? Ó, aqui eu tenho um A multiplicando B mais C, ok? Então eu tenho A que multiplica B mais C. É a mesma coisa que eu multiplicar o B pelo A e depois multiplicar o A pelo C e somar os dois. É isso que diz essa propriedade. Então, ó, aqui um exemplo. 3 vezes 2 mais 6. Se eu somar antes, vai dar 8. Depois eu multiplico por 3, vai dar 24. 3 vezes 8, 24. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar 3 vezes 2
e depois 3 vezes 6 e somar os resultados. Então 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 6 vai dar 18, 6 mais 18 é 24. Funciona do mesmo jeito. Então a gente pode fazer esse tipo de conta desse jeito, porque não tem problema nenhum, é uma propriedade e funciona assim. E outra coisa aqui que a gente tem é que o zero a gente chama de elemento neutro da adição. Por que elemento neutro? O que é neutro? É que deixa do mesmo jeito. É um elemento que não altera a adição. Então, quando você soma 0 com qualquer outro número, o número continua o mesmo. 0 mais 1 é 1. 0 mais 3 é 3. 0 mais 20 é 20. Ok? Então, a gente chama de elemento neutro da adição. Por que da adição? Porque o da multiplicação é o número 1. Quando você multiplica um número por 1, ele continua o mesmo. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 20 é 20. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ok? E aí, depois dos naturais, a gente tem os inteiros. Tá? Quais seriam os inteiros? São os que não são quebrados, que não tem vírgula. E aí entra não só os que a gente usa para contar, mas também os negativos, que a gente usa, por exemplo, para calcular a temperatura. Certo? Isso é um exemplo. Ok? Então, os negativos têm as mesmas propriedades dos naturais, ok? E aí, depois dos inteiros, vem a maioria dos números que a gente usa. Ah, não. Calma, aqui. Os inteiros seriam tipo essa reta aqui, ó. Vamos começar a tentar enxergar os números como uma reta, ok? Então, aqui, ó, a gente tem o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5, como se fosse um termômetro, porque a gente vai para a esquerda e começa os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ok? E lembrando sempre, quanto mais à direita, maior o número. Quanto mais à esquerda, menor o número. Então, qual número é menor? Menos 6 ou menos 1? Ok? Menos 6, porque ele está mais à direita. Qual que é mais frio? Menos 6 graus ou menos 1 grau? Menos 6 graus. À esquerda, quanto mais distante tiver do zero, menor é o número. À direita, quanto mais distante, maior o número. Não confunda isso, ok? Menos 6 é menor que menos 1. Tá? 1 é menor que 6, tá? Quando você tem uma vaquinha, você tem menos que 6 vaquinhas. Agora, menos 1 é maior que menos 6, tá? Porque ele está mais próximo do zero, tá? Se você deve R$1 e deve R$6, se você deve R$1, você deve menos do que você deve R$6. Então, você tem mais dinheiro se você deve só R$1, ok? Então, quanto maior for o número, se ele for negativo, menor ele é, tá? Não se esqueçam disso. Enfim, se a gente for tratar os números como uma reta assim, o que vocês acham que tem aqui no meio assim, tá? Já que é uma reta, né? Eu posso ter uns números ali no meio. O que será que tem aqui no meio disso tudo aqui, tá? Entre o 0 e 1. Que números que eu posso ter ali entre 0 e 1? E aí a gente entra nos racionais, que é dado como Q. Tá? Por que é Q? Porque é um quociente, tá? É uma divisão, porque eles são representados dessa maneira aqui. Tá? Então a gente tem que o número racional nada mais é do que A sobre B, ou seja, A dividido por B, sendo que o A é um número inteiro e o B também é um número inteiro, com um asterisco aqui. O que significa esse asterisco aqui? Significa que ele é diferente de zero, tá? O B pode ser qualquer número inteiro, menos o zero. O zero não pode, tá? Porque a gente não consegue dividir por zero, tá? E aí, ó, aqui, ó, eu peguei a mesma reta que a gente estava lá. Só que agora, ó, fica um pouco complicado porque tem muito número, fica meio poluído. Mas, ó, aqui é o 0, aqui é o 1, ok? Entre o 0 e o 1, por exemplo, a gente tem o meio, metade. Se tem um inteiro, por exemplo, metade de um inteiro é metade, ok? Então a gente tem o meio, que é 1 dividido por 2. Se você dividir uma coisa em 2, você vai ter duas metades. Então esse aqui a gente chama de meio. E aí você pode ocorrer várias outras divisões. Se eu dividir por 3, eu vou ter uma coisa menorzinha. Se eu dividir por 4, por 5, por 6, por 7. Ou se eu dividir aqui por outros números, eu vou ter números um pouco maiores. Então aqui eu tenho uma infinidade de números, ok? Então aqui eu tenho uma infinidade de números nessa retinha aí, tá? E aí, todos os números até aqui que a gente viu podem ser escritos em forma de fração, em forma de número racional.
Por quê? Porque todos os números que a gente viu até aqui são números racionais. Por exemplo, o 1 é 3 sobre 3. Eu posso escrever em forma de fração. Eu também posso escrever esse 1 como 1 sobre 1, como 2 sobre 2. Por quê? Porque 3 dividido por 3 é 1. Então eu posso escrever o 1 como 3 sobre 3. 2 eu posso escrever como 10 sobre 5, porque 10 dividido por 5 é 2. O 3 eu posso escrever como 12 dividido por 4, porque 12 dividido por 4 é 3. E assim vai. 4 eu posso escrever como 4 sobre 1. Por quê? Porque 4 dividido por 1 é 4. Então eu consigo escrever todos os números que a gente viu até aqui como uma fração, como racionais. E aí eu vou ter alguns, por exemplo, 1,5 é 1,5, tá? É 1 mais meio. Então aqui eu tenho 1 mais meio, ok? Que também a gente pode escrever como 3 sobre 2, porque 3 dividido por 2 dá 1,5. Assim como 15 dividido por 4 são 3 inteiros e 3 quartos, que também pode ser escrito como 3,75, ok? Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Volta um pouquinho aqui, ó. Lembra que eu falei aqui que o 1 eu posso escrever como 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, 5 sobre 5. Então, todas essas frações representam a mesma coisa. Então, eu digo que elas são frações equivalentes. Aqui, como eu disse, 1 eu posso escrever desse jeito, 2 eu posso escrever de todos esses jeitos, 12 dividido por 5 eu consigo escrever de todos esses jeitos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando embaixo e estou multiplicando por 2. E em cima, se eu multipliquei embaixo por 2, em cima eu faço a mesma coisa. Tá? E daqui para cá, ó, do 5 para o 15 eu multipliquei por 3. Então do 12 para o 36 eu multiplico por 3 também. Ok? Então se eu multiplicar em cima por um número e embaixo pelo mesmo número, eu continuo igual. Então as frações são equivalentes, elas representam a mesma coisa. Tá? Aqui também a gente pode fazer o caminho inverso. Por que a gente faria o caminho inverso? Porque a gente simplifica a nossa fração. Se aparecer no exercício uma fração 4 sobre 14, se você puder fazer uma fração equivalente que é menor, que usa números menores, é melhor para a gente trabalhar com números menores. Então o que eu fiz daqui para cá? Eu dividi por 2. E eu posso dividir por 2? Posso, desde que eu divida por 2 aqui embaixo também. Então aqui embaixo, dividi por 2 também. A mesma coisa aqui, ó. Eu tinha 24 sobre 16, dividi por 2 virou 12, dividi por 2 virou 6, dividi por 2 virou 3. E fiz a mesma coisa embaixo, dividi por 2 aqui, por 2, por 2. Ou seja, 24 sobre 16 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Ok? Tudo isso aqui dá 1,5, como a gente já viu no slide anterior. Tá? A mesma coisa ocorre aqui. Nesse caso aqui eu não dividi por 2, eu dividi por 3. Ok? Então 15 dividido por 3 dá 5, 6 dividido por 3 dá 2. E eu vou mostrar agora um exemplo, um desenho de um exemplo de fração equivalente, que é esse daqui. Ok? Eu tenho aqui uma barra inteira, tá? Se eu pegar essa barra e dividir no meio, eu tenho meio, eu tenho metade, tá? E eu pegar essa parte, eu vou pegar metade da minha barra. Se eu dividir ela em 4 partes e pegar 2, eu também vou ter metade, tá? Ou seja, são frações equivalentes. E são mesmo. Em cima eu multipliquei por 2, virou 2. Embaixo multipliquei por 2, virou 4. Ok? É isso aqui que significa nossas frações equivalentes. Ok? E aí, um exercício envolvendo fração aí. Se você acha que você consegue fazer, pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. Pedro gastou 1/3 da quantia que possuía e depois 2/9 dessa quantia. Ficou ainda com R$40. Quanto que o Pedro possuía? Ok, vamos lá. Ele gastou 1/3 de um tanto, tá? Depois ele gastou 2/9 desse tanto. E sobrou R$40 desse tanto, tá? Que é exatamente o que a gente quer descobrir. Quanto que é esse tanto? Quanto que o Pedro possuía? Ele gastou 1/3 do que ele tinha, depois 2/9 do que ele já tinha antes, e sobrou R$40 ainda, tá? Quanto que é isso? Esse é o nosso X, tá? É isso que a gente quer descobrir, tá? Então vamos lá. Ele gastou 1/3 de um tanto. O que é tanto? Um tanto.
é o nosso x. Ele gastou 1/3 da grana que ele tinha. Então ele gastou 1/3 de x. Ok? Depois ele gastou 2/9 de x e depois sobrou R$ 40. Tá bom. Que conta que a gente faz aqui para descobrir quanto que é 1/3 de x? Vamos lá. Ó, vou voltar aqui. No nosso exemplo, a gente tinha nossa barra inteira. E aí eu peguei meio. Meio da barra inteira, tá? Se eu tinha uma barra inteira aqui, e depois eu peguei meio da barra inteira, eu peguei meio da barra. Meio de tudo. Eu peguei meio e multipliquei por 1. Ok? Que é a barra inteira. É uma barra inteira vezes meio, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu tenho 1/3 de x, então eu vou ter 1/3 vezes x. Eu tenho 2/9 de x, eu vou ter 2/9 vezes x, tá? Depois eu vou somar 40 e tudo isso vai ser o que ele tinha, tá? Por quê? Porque se ele gastou 1/3 de x, significa que foi embora esse 1/3 de x. Depois ele gastou 2/9 de x, foi embora esse 2/9 de x. Sobrou 40. Então se eu pegar o que sobrou e tudo que eu gastei, eu tenho tudo que eu tinha, ok? Então 1/3 de x. Aí você fala, professor, por que a gente multiplica? Tá? Quando você multiplica, acontece isso aqui, ó. Multiplicação, lembra que eu falei que o 1 pode ser escrito como 1 sobre 1, que o 4 pode ser escrito como 4 sobre 1? O x pode ser escrito como x sobre 1, porque x sobre 1, x dividido por 1 é x, tá? E aí na multiplicação aqui, ó, a gente multiplica normal. 1 vezes 3, x vezes 1. E aí vai ficar x sobre 3, 2x sobre 9, 40 sobre 1, tá? Beleza. Por que multiplica? Porque, ó, pensa bem, 1/3 de x não é pegar, dividir em 3, tá? Pensa que sim, você tem uma pizza. E aí você divide essa pizza em 8 pedaços, normal, certo? Se você come um pedaço, o que você está comendo? Você está pegando 1/8 da pizza. Por que 1/8 da pizza? Porque você dividiu ela em 8 pedaços, ok? E pegou 1, tá? Se você pegar 4 pedaços, você não vai pegar metade da pizza? Não seria a mesma coisa? Por quê? Porque você pegou 8, você dividiu por 8 e pegou 4 pedaços. E aí lembra, ó, se eu simplificar a fração, se eu fizer uma fração equivalente, eu posso dividir em cima por 4, que vai dar 1. Posso dividir embaixo por 4, que vai dar 2. E isso aqui é meio, metade da pizza, tá? Então quando a gente tem 1/3 de x, a gente vai pegar x e vai dividir por 3. Quando a gente tem 1/8 da pizza, a gente vai dividir ela por 8 e vai pegar 1. Então 1/3 de x vai ser pegar o x e dividir por 3. Então, por isso que a gente vai fazer essa multiplicação. Ok? Então, ó, x dividido por 3, 2x dividido por 9, 4 dividido por 1, tudo isso é igual a x. Ok? Somei tudo que eu gastei, mais o que sobrou e tenho tudo que eu tinha. E aí, como que eu faço essa divisão? Dessa forma aqui. E aí você pode ver que surgiram uns números novos aí, né? Bom, vamos lá. Voltando para a nossa pizza. É fácil falar quantos pedaços de pizza eu como se eu dividir ela em partes iguais, certo? Se eu dividir ela em 8 pedaços, comi 1, eu tenho 1/8 da pizza. Se eu pegar outro pedaço, eu vou pegar mais 1/8 da pizza. Eu peguei 2/8 da pizza, então, certo? Eu só somei 1 com 1 e mantive o número de baixo igual, porque eu dividi por números iguais. Eu tinha 1/8, 1/8, e depois eu peguei outro pedaço, peguei outro 8º, tá? Então eu vou ter 2/8, certo? Então somar quando está com o número embaixo igual é fácil, é só somar, tá? Só somar em cima. E quando está número diferente? Bom, quando está número diferente a gente vai ter que forçar um número embaixo, tá? Então o 3 eu consigo fazer virar 9. Por que eu quero que vire 9? Porque eu pego o maior número e eu só multiplico os números menores e chego no número maior, tá? Então 9 é a minha referência. Eu consigo chegar em 9? Eu consigo multiplicar 3 por alguma coisa para chegar em 9? Consigo. É só multiplicar por 3. Se eu multiplicar 3 por 3, ele vira 9. Então todo mundo vai ser 9 embaixo. Só que aí tem um problema. Multipliquei embaixo por 3, e em cima eu tenho que multiplicar por 3 também. Então aqui, ó, isso aqui, ó, 3x sobre 9, nada mais é do que isso daqui, ó. Ok? Simplifica isso aqui, 3x sobre 9, para você ver. Simplifica por 3. Vai ficar x sobre 3. Ok? E aí, esse 2
2x sobre 9 aqui, é o que permaneceu igual, 2x sobre 9, e 360 sobre 9, é o 40 sobre 1. Por que é o 40 sobre 1? Porque 1 eu forcei virar 9. Como? Multiplicando por 9. Multipliquei por 9 o 1, em cima eu multiplico por 9 também. Ok? Se em cima eu multiplicar por 9, eu vou ficar com 360 e aí eu sou capaz, então, de fazer minha soma. Ok? E aí, o que vai acontecer aqui? O 9, agora que eu já mexi com ele e já deixei todo mundo certinho, esse 9 aqui ele não está dividindo todo mundo aqui? E aí lembra, isso aqui é uma balança, ok? Se isso aqui é uma balança, e aqui eu estou dividindo por 9, eu posso multiplicar todo mundo aqui por 9. Se eu multiplicar todo mundo por 9, esse 9 vai sumir, certo? Se eu estou dividindo por 9, depois eu multiplico por 9, ele some, tá? Só que se eu multiplicar por 9 de um lado, eu tenho que multiplicar por 9 do outro, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, 3x mais 2x mais 360 igual a 9x, ok? O que era x virou 9x, por quê? Porque eu multipliquei por 9, porque eu multipliquei os dois lados por 9, tá? Aqui, todo mundo já estava sendo dividido por 9, por isso que quando eu multipliquei por 9, eles continuaram do mesmo jeito, tá? E aí a gente faz aquele joguinho, eu quero chegar num x igual a alguma coisa. Então eu jogo o x, todo mundo pro outro lado, então eu estou tirando 3x desse lado, e aí eu estou tirando 3x desse lado também, ficou 6x. Depois tirei 2x desse lado e tirei desse lado também. Então ficou 4x igual a 360. Então x é 360 dividido por 4, ok? Eu estou multiplicando por 4 aqui esse lado. Se eu dividir por 4, vai ficar só x, só que aí eu tenho que dividir o outro lado também. Então x é igual a 360 dividido por 4, x é igual a 90 reais. Então o Pedro possuía 90 reais. E se você duvida desse resultado, é só você conferir, tá? O Pedro possuía 90 reais, tá? Se eu estou falando que ele gastou 1/3, então ele gastou 1/3 de 90. Depois ele gastou 2/9 de 90. Quanto que é 1/3 de 90? É 90 e dividir por 3. 30 reais, tá? Quanto que é 2/9 de 90? Aí é um pouco complicado. Mas, ó, 1/9 vai ser 10 reais. Por que 1/9 é 10 reais? Porque 1/9 de 90 é eu pegar 90 e dividir por 9, tá? Então, 1/9 de 90 é 10 reais. Só que eu quero 2 nonos. Então, vai ser 20 reais. E aí soma todo mundo. 30 reais que ele tinha, que ele gastou, 20 reais que ele gastou, e os 40 reais que sobrou no bolso dele. 30 mais 20 dá 50, mais 40, ele fica com os 90 reais. Seguindo. Determina a fração equivalente a 7 sobre 15, cuja soma dos termos é 198. Ok, vamos lá. Eu quero achar um x sobre y, quero uma fração diferente agora, que é equivalente a 7 sobre 15. Tá? E a soma deles, dos termos x mais y, é 198. Então, calma lá. Se x mais y é igual a 198, significa que se eu pegar 198 e tirar x, eu tenho y. X mais y é igual a 198. Nossa senhora, que coisa feia. X mais y é igual a 198. Vamos colocar de novo aqui. X mais y é igual a 198. Tá? X mais y é igual a 198. Lembra quando a gente fez um exercício de conjunto e tinha pai e mãe e tinha um total e tal? Você lembra disso? Tá? Se você lembra que a gente fez um negócio assim. Ó, pensa bem. Você está num grupo que tem 5 pessoas. Vou fazer baixo. 5 pessoas. Tá? Tem 3 caras e 2 minas. Ok? Se eu tenho 3 caras, significa que o número de mina vai ser 5 menos 3. Porque se eu tenho 5 é o total. Se eu tirar o número de caras, eu tenho as minas. E a mesma coisa acontece ao contrário. Se eu tenho 5 caras, se eu tenho 3 caras e 2 minas, se eu tirar as minas, eu fico com o número de caras. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que x mais y é 198. Se eu pegar
borracha. Se eu pegar o 198 e tirar x, quem que vai ser isso aqui? Só pode ser o y, certo? Porque se eu tinha 198 pessoas, 198 unidades, né? Se eu tinha 198 unidades e tirei x, o que sobrou vai ser y. Tem que ser y. Ok? Tem que ser y. Tá? Por quê? Porque x mais y é 198. Ok? É a mesma coisa ao contrário. Mas vamos lá. E também, se você prestou bem atenção, você sabe que se está somando x aqui, eu posso tirar x daqui e tirar x daqui. E eu fico com 198 menos x é igual a y. Ok? Enfim. Ficou claro isso? 198 menos x, com certeza é y. Ok? Se 198 é o meu todo, e eu tirei uma parte dele, só sobra outra parte. E eu sei que a outra parte é y. Ok? Se eu tirar o x daqui, vai sobrar só o y. E é com isso que a gente vai seguir. Ao invés de escrever y aqui, a gente vai escrever 198 menos x. Ok? E aí, a gente tem uma propriedadezinha que a gente pode, quando a gente tiver duas frações assim, a gente pode multiplicar elas em cruz. Ok? Por que a gente pode multiplicar elas em cruz? Porque aqui, ó, eu estou falando que elas são iguais. Certo? 7 sobre 15 é igual a x sobre 198 menos x. Elas são equivalentes. Ok? Então aqui, ó, se isso aqui é maior, na verdade, né? Isso aqui é maior que o que tem aqui em cima, porque é equivalente, ó, 7 sobre 15. O 15 é maior que o 7, então 198 menos x é maior que x. Tá? Então eu estou pegando a parte grande de uma parte e multiplicando pela parte pequena da outra. Depois eu vou fazer isso aqui, ó, essa multiplicação aqui. Depois eu vou multiplicar a parte grande de outra parte com a parte pequena de outra. Por isso que eu consigo. Eu estou fazendo grande com pequeno e grande com pequeno. Então eu estou fazendo uma multiplicação que não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou fazer 7 vezes 198 menos x e 15 vezes x. E aí, olha só, eu vou fazer a propriedade distributiva. Lembra que eu vou distribuir aqui a minha multiplicação. Ok? Então, 7 vezes 198 menos 7 vezes x. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque eu quero chegar em um resultado que seja x igual a alguma coisa. E eu não vou conseguir com um negócio desse formato aqui, ó. Eu não consigo tirar o x daqui de dentro, tá? E eu quero tirar. E quando eu fizer a multiplicação, 7 vezes 198 vai ser 1.386 menos 7x. Aí agora eu sou capaz de pegar esse 7x aqui e passar para o outro lado somando. Então eu vou ter 22x igual a 1.386. Então x é igual a 1.386 dividido por 22. E essa divisão a gente faz assim. Tá? O 6 aqui vai dar 132. E aí vai sobrar 6. Abaixou o 6. E aí fica fácil. 66 dividido por 22 é 3. Sobrou 0. Então eu sei que o x vale 63. E o número de baixo? Ó, 63 é o número de cima. Tá? E o número de baixo, que é o nosso y? É 198 menos 63, que é 135. Então nossa fração é 63 sobre 135. Tá? Se você somar 63 mais 135, vai dar 198, que é o que a gente quer. E aí ela é equivalente a 7 sobre 15. Por quê? Porque, ó, se eu simplificar aqui, 63 dividido por 9 dá 7. Dividir em cima por 9, embaixo dividido por 9 também. Então 135 dividido por 9 é 15 também. Se você quiser conferir, pode conferir que vai dar certo. Ok? Seguindo então. Números decimais. O que seriam números decimais? Tá? Décimo, tá? Tem a ver com 10. São todos os números que têm a forma x sobre 10 elevado a n, em que x pertence aos inteiros e n pertence a n. Tá? O que significa tudo isso? X é inteiro e embaixo a gente tem uma base 10. Tá? Então, por exemplo, 5,5 a gente pode escrever desse jeito. Ó, a gente tem 55 dividido por 10. 55 é um número inteiro, tá? Ó, 55 é um número inteiro. E o n pertence aos naturais. Por quê? Porque eu estou fazendo 10 elevado a 1. 1 é natural, ok? 0,34. 34 é um número inteiro.
100 é um número é uma base de 10. Tá aí, eu posso simplificar. Então esse número é decimal. Por quê? Porque 100 nada mais é do que 10 elevado a 2. Lembrando, o que é 10 elevado a 2? É eu fazer 10 vezes 10, tá? Duas vezes. Aqui é 10. Ok? 10 é uma vez só. Aqui eu tenho duas vezes. 0,0003, tá? É 3 dividido por 10.000, tá? Então, é um número decimal. Por quê? Porque 10.000 nada mais é do que 10 elevado a quarto, que seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes, como vocês podem ver. E aí, amiguinho, e aí vem uma coisa muito importante para facilitar a sua vida. Ok? Vamos lá. 10, começando aqui por cima, que foi a parte mais fácil. Eu tenho 5,5 dividido por 10. Sempre que você divide por 10, você vai mexer a sua vírgula, tá? O que seria mexer a sua vírgula? Mexer a vírgula é fazer isso aqui, ó. Eu tinha 55 dividido por 10, tá? A minha vírgula está aqui, ó. Por que a minha vírgula está aqui? Porque isso aqui é 55,0, ok? Então eu tenho uma vírgula aqui. Quando eu divido por 10, eu estou mexendo a minha vírgula para cá, ó. Tá? E eu divido por 10 e vira 5,5. A mesma coisa acontece aqui. A minha vírgula está aqui, ó. E quantas casas eu ando com a minha vírgula? O tanto de zero que você tiver. Eu tenho quantos zeros aqui? 2 zeros. Então eu dou um tchum e tchum, e a minha vírgula vem parar aqui. E aí você arranca o 100 e vira 0,34. E a mesma coisa acontece aqui. Sua vírgula está aqui. E aí você anda quantas casas? 4 casas, porque são 4 zeros. Então vai ser 1, 2, 3, 4. A sua vírgula vem parar aqui. Então é 0,000. 0,0003. 0,0003, ok? Então, quando você estiver dividindo por 10, ou por qualquer número que seja 1, 0, 0, 0, 0, 0, você conta os zeros e mexe a sua vírgula, ok? E, não coincidentemente, porque nada é coincidência na matemática, aqui a gente tem um 4. E 4 é exatamente o número de zeros, tá? É exatamente o número que você tem que andar. Aqui a gente tem 2, que é exatamente o número de zeros, do 100, que é o tanto de casas que você tem que andar. Aqui a gente tem 1, que é o número de zeros, que é o tanto de casas que você tem que andar. Ok? E aí, se você estiver pensando um pouquinho à frente, você já percebeu que se eu pegar então o 0,0003 e multiplicar por 10.000, eu vou chegar em 3. Ok? Por quê? Porque se eu estou dividindo, eu ando com a vírgula para lá. Se isso na divisão. Se eu estiver multiplicando, eu ando com a vírgula para a direita. Ok? Então, quando você multiplica por números 10, 100, 10.000, 1.000, 1 milhão, você vai mexer com a vírgula para a direita. O seu número vai ficar maior. Sua vírgula vai andar para a direita. Se você dividir, o seu número vai ficar menor. Então você vai dividir, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Okay? Isso são números decimais. Números que têm uma divisão de base 10. Ok. E ficou uma seta aqui. Enfim, dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Outros números racionais. São os números que são aparentemente decimais, tá? Mas eles possuem uma infinidade de números após a vírgula, tá? E por que é periódica? Porque esses números após a vírgula vão se repetir periodicamente. Como assim? Se você pegar 0,3333333333333, você vai ter um terço, tá? Pega no seu celular aí, pega a calculadora e coloca 1 e divide por 3. Você vai ver que vai ficar 0,3333333333333, tá? Pega 1, divide por 3 e faz na mão para você ver. Você vai ver que você nunca vai parar de pôr 3. Você vai ver que você vai ficar repetindo o seu processo toda hora, tá? Então isso é uma dízima periódica, é quando o número ele não tem fim, mas a gente sabe que ele se repete. Tá? A gente sabe que não vai aparecer uma coisa diferente lá para frente. A gente sabe que ele vai ser assim. Sempre 0,3333333 é uma coisa que se repete periodicamente. E o que está se repetindo periodicamente aqui? É o 3. Tá? Então o que estiver se repetindo, a gente indica com uma barra em cima. Tá? Então 0,3, uma barra em cima, eu sei que o 3 que vai se repetir. Tá?
A mesma coisa aqui, eu tenho 0,41, 41, 41, 41 infinitamente. Então eu indico que eu 0,41 com uma barra em cima. Eu já sei que o 41 aqui vai se repetir infinitamente, tá? E pode acontecer isso aqui também. 3,244444444. Eu sei que o 4 está se repetindo, então 3,2 eu escrevo normalmente e o 4 eu coloco uma barra em cima, tá? E a gente tem, por exemplo, 0,222222 igual a 0,2 com uma barra em cima, porque é o 2 que se repete. E agora a gente vai ver como que a gente faz para achar a fração que indica esse número, porque a gente está no racionais. Os racionais são números que são escritos com frações, são números que podem ser escritos como fração. Então todos os números que eu estou apresentando para vocês podem ser escritos como fração. Então vamos descobrir como que a gente faz para transformar uma coisa que aparentemente tem infinitos números em uma fração simples igual essa daqui, tá? Aqui eu tenho infinitos 3, só que eu consigo transformar numa coisa simples, como 1 sobre 3, ok? Então como que a gente faz isso aqui? Vamos chamar o que a gente quer descobrir de x, obviamente, né? E aí, chamando isso de x, a gente consegue falar assim, seria muito interessante que essa dízima aqui, que eu não consigo escrever, que isso sumisse. Não seria interessante? Seria muito interessante que sumisse. Então a gente vai forçar com que ela suma. Eu vou multiplicar os dois lados por 10. E vai lá de novo. Se eu multiplicar por 10, lembra que eu falei? Vai ser jogar a vírgula para o lado. Ok? Então eu joguei a vírgula para o lado, todo mundo se repete. Então eu tenho 2,2222222222222 igual a 10x. Multipliquei aqui por 10, multipliquei aqui por 10. Tá? E aí, ó, seria muito interessante que isso sumisse. Eu consigo fazer sumir? Consigo. Eu vou subtrair uma pela outra. Aqui a ordem está errada, mas eu vou subtrair a de baixo pela de cima, tá? Porque a de baixo é maior, tá? Então vamos subtrair. O que a gente vai acabar ficando? 2,0 igual a 9x. Por quê? Por que isso acontece? Vamos lá. A gente vai fazer uma subtração normal aqui, tá? Então eu vou fazer todos os dois que estão depois da vírgula, todos eles se repetem. Então todo mundo vai virar zero. Então vai ficar 2,000000000, certo? E aqui? Aqui é 2 menos 0, que dá 2, tá? Então é 2,0, que é 2, igual a 10x menos x é 9. Então eu tenho 2 igual a 9x, eu tenho que x é igual a 2 sobre 9, que eu fiz aqui agora. Eu peguei aqui e dividi por 9, e peguei esse lado também e dividi por 9. Então x é igual a 2 sobre 9, que é igual a 0,22222, o nosso número que a gente queria. E a gente chama essa fração aqui de fração geratriz. É a fração que gera a nossa dízima periódica. Ok? É a fração que gera o nosso número. E aí, é esse processo que a gente tem que fazer para encontrar um número que seja de dízima periódica. Tá? E aí, fica como desafio para vocês, para a próxima aula a gente resolve, descobrir a fração geratriz de todas essas dízimas, tá? Então aqui, ó, barra em cima significa que o número está se repetindo. Então é 0,111111, 0,44444. Por que você pulou o 2 e o 3? Porque a gente já achou o 2 e o 3, tá? Do 3, tá aqui, ó, ok? Mas se você quiser achar do 3, vai ser interessante também para você ver como funciona. Quando chegar aqui no 8, você vai perceber uma coisinha. Você vai perceber um negócio, tá? Você vai perceber uma coisa que sempre acontece, ok? Percebendo essa coisa que sempre acontece, quando você chegar no 0,9999, você vai ver que vai acontecer uma coisa mais interessante ainda. Vai ser extremamente diferente. Você vai falar assim, eu acho que está errado, tá? E aí você vai ter que esperar até semana que vem para ver se vai estar errado mesmo. Mas não vai estar, tá? Então aqui você vai descobrir um padrão de 0,1 até 0,8, você vai descobrir um padrão. E quando você chegar no 0,9, você vai perceber uma coisa esquisita, tá? E aí, depois você vai fazer 0,34, 0,23, e você vai ver que tem uma pequena ligação entre os dois, entre quando o número tem duas coisas que se repetem, quando o número tem uma coisa que se repete. Você vai ver que tem uma ligaçãozinha aí, uma coisa diferente, tá? Depois, alguns aqui mais diferenciados. E esse aqui, ó, de novo, acontece a mesma coisa interessante que acontece aqui, tá?
Esses dois aqui eu vou fazer questão de mostrar para vocês, como uma curiosidadezinha. E os mais complicadinhos aqui, esses daqui eu nem vou mostrar, tá? Depois. O seu vai estar certo, provavelmente. E esses daqui depois eu mostro, ok? Mas fica de desafio aí, façam, ok? Para exercitar um pouco essa parte de função de fração geratriz, ok? E por hoje é só, tá? Essa é a parte dos números naturais, inteiros e racionais. E semana que vem a gente continua. Beleza, rapaziada? Falou, até mais, muito obrigado pela atenção. Fiquem em casa, lavem as mãos, ok? E é isso aí. Valeu, muito obrigado, tchau.